Boa tarde, pessoal do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Pessoal, então assim, Prof. Pauline está aqui hoje. Estamos iniciando uma nova semana, a última semana cheia, né, do mês de agosto. Na outra semana só tem o dia 31, que é na segunda-feira, então essa é a última semana cheia do mês de agosto. Uma semana bastante importante para todos nós da Escola Leonor Rosa, pois nós estaremos realizando o encerramento do primeiro semestre do ano de 2020 e através da realização dos conselhos de classe, nós, professores regentes, junto com os professores das especializadas, estaremos fechando as avaliações de vocês, definindo as menções, para depois os pais poderem vir para a escola buscar os boletins. Eu peço bastante atenção de vocês, eu vou tentar ser rápida, mas eu já sei que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, porque a primeira parte é uma parte bastante importante, até mais para as famílias do que para os próprios estudantes. Então eu peço que vocês, estudantes, assistam ao vídeo junto com algum familiar. Que essa primeira parte é uma parte de orientações, de lembretes, de algumas coisas que nós, professores, estamos sentindo necessidade. Aí depois sim vai para a parte da explicação, então, das aulas de segunda, terça e quarta-feira, certo? Então, como sempre, vocês já estão acostumados, a família vai receber um arquivo em PDF, que eu vou, depois que eu gravar esse vídeo e que eu colocar aqui o link do PowerSoft, para vocês poderem acessar. Então, os pais vão receber esse arquivo em PDF. E esse arquivo, essa semana, começa, pessoal, com esse texto aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas depois vocês vão poder ler melhor junto com a família, tá? O que está escrito aqui nessa parte do documento, então? Está explicando um pouquinho sobre a questão das avaliações. Então, orientações gerais aos estudantes e famílias para a realização das avaliações, tá? Então, o que a gente precisa pensar um pouquinho nesse momento? Número 1, o momento de avaliação é uma oportunidade de diagnóstico, ou seja, de se saber quais habilidades o aluno já desenvolveu e em quais ainda está com dificuldade. 2, tentar deixar, isso aqui é super importante, famílias, tentar deixar que pelo menos nas atividades de avaliação o estudante faça com o máximo de autonomia possível. O que isso quer dizer? Se eles estivessem em sala de aula, a professora apenas orientaria no preenchimento do cabeçalho, que é lá onde vai os dados de identificação de cada um. Faria uma leitura coletiva e, nesse momento, aproveitaria para esclarecer dúvidas. Após a elaboração das respostas seria realizada individualmente pelo estudante. Em casa, seria importante aplicar o mais parecido possível da escola, pois induzir o raciocínio do estudante ou fazê-lo apagar e corrigir o que errou nas tarefas avaliativas só mascara o seu desempenho real e atrapalha o diagnóstico que foi explicado aqui no número 1, certo? Continuando, número 3. Excepcionalmente este ano, o processo de avaliação será organizado em 2 semestres e não em 3 trimestres, como habitualmente nos anos anteriores. Lembrando que a avaliação, nesse contexto, representa a reflexão sobre a prática, considera continuamente todos os momentos de ensino e aprendizagem, investiga os aspectos cognitivos, os avanços e as necessidades de cada estudante. E número 4, que também é importante pensar, estamos sendo mais flexíveis no processo avaliativo, ainda mais do que a gente já é normalmente, tendo em vista as dificuldades enfrentadas por todos nesse momento e também o esforço para se fazer o melhor dentro do que é possível. Mas cabe salientar que alguns aspectos precisam ser considerados para não se perder mais do que já se está perdendo em qualidade. E dentre os aspectos super importantes está o caderno, que é o que nós vamos explicar agora aqui na próxima página, gente, que também eu gostaria que as famílias, junto com os estudantes, lessem essa página e frisassem bem algumas coisas que são muito importantes.
Então aqui, ó, orientações gerais aos estudantes e famílias para a utilização do caderno novo enviado no último lote. Então, na última retirada de material na escola, a gente mandou para casa os cadernos para começar um caderno novo agora, junto com o início do segundo semestre. Porém, e aqui está escrito então, diante do acompanhamento e da avaliação do caderno utilizado pelos estudantes durante o primeiro semestre, que foi aqueles que vocês nos entregaram, ou deveriam ter entregue, porque a gente ainda não recebeu de algumas famílias, sentimos a necessidade de reforçar alguns aspectos importantes. Então, prestem bastante atenção, pessoal. Número 1. A principal função do caderno é facilitar a organização do estudante, reunindo num lugar só registros referentes à rotina em sala de aula, conteúdos e atividades desenvolvidas. Essa é a função do caderno. Para não ficar um pouco de coisa perdida em cada lugar, folha solta, material extraviado, etc., existe o caderno. Número 2. Prestem bem atenção no número 2, gente, tá? Se estivéssemos com aula presencial normal, o estudante estaria indo 5 dias por semana à escola e provavelmente teria anotações referentes a todos esses dias da semana que vai para a escola. Ou seja, o que as professoras estão mandando via WhatsApp para casa não são sugestões que o estudante pode escolher se quer fazer ou não. É fundamental que ele faça o mais de acordo possível com as orientações dia a dia, sem deixar acumular, para que o caderno fique completo, gente. Nesses cadernos que a gente recebeu agora, essa foi uma observação bastante importante. Caderno precisa estar completo, gente, ok? Número 3. O que não pode faltar em todas as páginas do caderno, as margens, gente. Tem que ter margem em todas as páginas do caderno. Senão não adianta a gente aprender a separar a sílaba. Se não tem a margem no caderno, a gente continua escrevendo até terminar a folha, apertadinho para caber a palavra, tá? Fica com um aspecto mais agradável aos olhos ali, se tiver a margem. Número 4. O que não pode faltar todos os dias no caderno? Data. Todos os dias, gente, tem que ter data. Quando os estudos monitorados presenciais começaram, a gente mandava algumas atividades para um período. Essas atividades talvez não dava uma por dia, tá? Talvez assim alguns alunos terminassem antes de ter a próxima entrega. Ok. Aí isso foi no mês de maio, basicamente. Aí no mês de junho, a gente começou a mandar ali no grupo de WhatsApp para os pais vídeos, gravava vídeos mostrando as folhinhas, dando explicações e tal. Sempre em busca de aperfeiçoar os nossos recursos, as nossas ferramentas, as estratégias de ensino. No mês de julho, além disso que já se fazia em maio e em junho, nós passamos a enviar um arquivo de PDF igual a esse que vocês vão receber com esse material, com tudo escritinho ali, gente, passo a passo o que é para fazer no caderno. Então não tem desculpa, ai, me perdi, ai, me atrapalhei. Ai. Gente, tá passo a passo aqui, a data, o que tem que anotar, mas tem que anotar, gente, tem que anotar. Senão, fica tudo perdido, gente, tá? Senão fica confuso, cada um tem uma anotação num lugar diferente, não tem dia, daí a gente não sabe exatamente onde é que começa uma coisa e termina outra, tá, gente? Então, vamos tentar respeitar ali também a questão da data, tá? Outra coisa, caligrafia caprichada, início de frase, título, letra maiúscula, pontuação, cuidar com a ortografia das palavras. Tem palavras que a gente escreve frequentemente que não tem mais como ter erro de português ali, de ortografia, tá? Já tem que estar memorizado na cabecinha de vocês, ok? Número 6. Atividades respondidas sem correção não fazem sentido algum. Então, é preciso, onde está errado,
né? Identificar onde é que está errado para fazer corretamente nas próximas vezes. A gente sempre manda para vocês os gabaritos, para vocês fazerem a autocorreção em casa, porque nós não temos como mandar todas as atividades que se manda para casa recolher para corrigir. Isso é humanamente impossível para nós professores. Então, uma parte a gente manda e recolhe e corrige para fins de avaliação. A outra parte vocês têm no caderno de vocês para fins de conhecimento, de conteúdo. Essa parte que a gente manda os gabaritos, vocês têm que corrigir, gente, tá? A gente andou ali agora nos cadernos que vieram abrindo algumas folhas que vocês colaram para olhar e ali olhando assim, no geral, né, que a gente também não pôde ler cada anotação de vocês, mas olhando ali teve gente que até fez as atividades, mas não corrigiu. Como é que sabe se errou, se não errou, o que tem que melhorar nas próximas vezes? Não fazer é ruim, mas fazer e não corrigir também é ruim, tá? Também é ruim, gente. Ok? Número 7. Folhas dobradas ou recortadas para caberem no espaço disponível, sem excesso de cola, não deixar espaços em branco para não desperdiçar papel. A folha tem que caber dentro da página do caderno, gente. Tem gente que dobra tudo mal dobrado, daí fica para fora, um aspecto feio no caderno, um aspecto de mau cuidado. Uma outra coisa, gente... a gente recebeu também um ou outro caderno que parece um repolho. Vocês já pararam para olhar um repolho? Se a gente abrir um repolho, não cortar, se a gente abrir o repolho, puxar, ele é uma união de folhas. É uma folha, outra folha de repolho, outra folha, outra folha. Aquele que a gente come, o repolho, é isso que eu tô falando. O caderno de alguns parecia um repolho. Só tinha um monte de folha, 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 folha. A gente não mandou só folha para casa para fazer. A gente mandou bastante coisa para anotar, coisa para copiar, inclusive para treinar a caligrafia, né, gente? Mas tem gente que basicamente só respondeu o que foi em folha e colou as folhas, tá, gente? Caderno bem incompleto em algumas situações, bem preocupante, tá? Número 8. O ensino à distância está sendo um grande desafio para todos nós, gente, tá? Mas a responsabilidade pelos estudos é do estudante. Por mais que a família esteja participando ainda mais nesse momento de pandemia, devido aos estudos monitorados não presenciais, e queira ajudar, não copiar pelo aluno ou fazer as atividades dele. Porque isso vai criar maus hábitos, gente. Na volta às aulas presenciais, seja lá quando for, se for em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro ou só em 2021, isso vai atrapalhar o estudante, tá? Número 9. Os estudos monitorados e as atividades não presenciais que as professoras estão oferecendo aos estudantes não vão resolver todos os problemas que o ensino à distância está provocando, mas pelo menos vão diminuir os prejuízos à aprendizagem e fazer com que a readaptação na volta às aulas presenciais seja menos complicada. Essa é a intenção, tá? Número 10, gente. Ler os PDFs, assistir aos vídeos, entregar as avaliações, enfim, tentar realizar as atividades de acordo com as orientações também é uma forma de valorizar o trabalho do professor. A gente gasta um tempão, gente, planejando, preenchendo documentos, gravando vídeos, né? Então, tenhamos empatia uns com os outros e vamos valorizar o esforço que cada um está fazendo para que esse sistema diferente de educação aconteça da melhor forma possível. É isso que a gente deseja nesse momento e é por isso que a gente resolveu fazer todos esses lembretes, esses esclarecimentos, reforçar todas essas dicas para que nada se perca, para que no meio do cansaço não aconteça um desânimo, né? Para que a gente continue perseverante, firme aí no nosso propósito, né? De aprender e consiga desenvolver aí as habilidades dos nossos estudantes, ok? Então, passada essa primeira parte, que era uma parte mais orientativa, eu vou mostrar o que vocês têm que copiar no caderno. Lembrando que é sempre a data e depois os itens das flechinhas, ok? Então, na segunda-feira, vocês vão anotar avaliação de português,
A avaliação de português vocês receberam em folha, que é esta aqui, que tem um texto para ler, perguntinhas de compreensão, certo? Colocar palavras em ordem alfabética, lembrar lá os substantivos próprios e comuns, certo? Aqui a gente aprendeu aquelas palavrinhas que se escreve de letra minúscula ou letra maiúscula inicial, tá? Ok? Então, é uma avaliação de português. Sendo uma avaliação, ela não é para corrigir no caderno. E lembre de fazer essa avaliação seguindo todas aquelas orientações que eu dei agora no início do vídeo, tá? Tentar fazer sozinhos. O pai e a mãe podem ajudar a ler, podem explicar, mas na hora de responder, fazer sozinho, tá, pessoal? Então, essa é a avaliação de português que vocês têm que fazer na segunda-feira. Na terça-feira, dia 25 de agosto, vocês têm que fazer a avaliação de matemática que vocês também receberam em folha, que é esta aqui, certo? É uma avaliação, uma revisão de tudo que a gente aprendeu até agora. Então, aqui na primeira folha tem atividades de decomposição de números, material dourado, desculpa, eu passei um pouquinho mais rápido, material dourado. Lembrando, nós estudamos lá quanto vale cada pecinha do material dourado. Aqui tem uma cruzadinha que vocês têm que resolver os cálculos de adição e subtração. Cuidado com o sinal para não se confundir. E depois colocar as respostas, cuidando do sentido da setinha aqui na cruzadinha. Ao lado, probleminhas, historinhas matemáticas. Leiam. Prestem atenção para saber qual operação usar em cada uma, montem o cálculo e resposta completa. Aliás, a questão da resposta completa é para todas as avaliações, a de português que eu mostrei antes também, ok? Para terminar a avaliação de matemática, tem aqui uma revisão do calendário, que nós estudamos as medidas de tempo, do relógio, que nós também estudamos, e uma atividade de multiplicação, que a gente aprendeu ali já, a introdução da multiplicação, algumas tabuadas. Certo, gente? Muito bem. Continuando, vamos para o último dia dessa sequência. Vamos para o dia 26, que é quarta-feira. O que vocês vão fazer na quarta-feira? É uma aula um pouquinho mais extensa, mas nada difícil, tá? Então, assim, nós vamos estudar figuras geométricas. Na verdade, vocês já estudaram, nós vamos revisar e fixar, tá? Estudaram isso no primeiro ano, no segundo ano e agora vamos retomar no terceiro. Eu fiz uma apresentação em PowerPoint e algumas atividades no Google Forms que eu já vou mostrar, tá? Então, ó, vocês vão receber esse arquivo de PowerPoint que eu vou mostrar agora, tá? Quem abrir esse arquivo no computador vai ter uns efeitos, umas animações e umas transições bem legais aqui nos slides. Quem abrir no celular vai aparecer uma apresentação mais simplificada, mas que não compromete a compreensão, tá, gente? Então, vamos lá. Vou dar uma explicada geral, mas isso aqui vai estar disponível para vocês, certo? Então, aqui tem a identificação dos estudos, né? Monitorados não presenciais, que é dos 2/3 da Prof. Adriana e Pauline, né? Nós vamos, então, estudar hoje as formas geométricas. As formas geométricas, elas são subdivididas em mais de um grupo. Hoje, nós vamos falar um pouquinho das figuras planas, tá, gente? Só um pouquinho que travou aqui. Agora foi. Então, falando de figuras geométricas, as figuras geométricas, elas foram criadas a partir da observação das formas existentes na natureza e dos objetos produzidos pelo homem. Elas não são uma coisa abstrata, elas são uma coisa fácil de se identificar porque elas estão presentes no nosso dia a dia. Como eu disse, as figuras geométricas, elas são divididas em subgrupos. Hoje nós vamos falar das figuras planas, mas também existem as figuras não planas, que são as figuras espaciais. As figuras planas, elas são as formas geométricas formadas por superfícies planas, como já diz o nome. Todos os pontos estão no mesmo plano, no mesmo papel, vamos dizer assim, tá? No mesmo lugar.
Já as figuras não planas, que são os sólidos geométricos espaciais, elas são geralmente tridimensionais, e elas possuem volume, tá? Elas ficam em alto relevo, como se chama. As figuras geométricas planas aparecem aqui nos sólidos geométricos, nas figuras espaciais. A base das figuras espaciais são as figuras planas, inclusive, tá? Para gravar um pouquinho melhor as formas geométricas, eu coloquei aqui um poeminha, que é um tipo de texto que tem rima, que é legal para treinar a leitura, né? Dá até para declamar depois que a gente memoriza, né? Então, esse é um desafio, quem sabe, ali para vocês treinarem a leitura na quarta-feira, tá? Tentar memorizar as estrofes aqui do poema das formas geométricas, tá? Identificar as rimas nos versos e depois ler para alguém aí da família, tá? Eu sou o quadrado bonito demais, tenho 4 lados e todos iguais. Eu sou o círculo, sou igual à lua, sou o mais bonito lá da minha rua. Eu sou o triângulo, tenho 3 biquinhos, de chapéu eu sirvo para os palhacinhos. Eu sou o retângulo, cresci mais de um lado, para fazer inveja ao senhor quadrado. Legal, né? Então vamos treinar a leitura aí com o poema das figuras geométricas. Também coloquei aqui como sugestão nesse PowerPoint uma música sobre esse conteúdo, sobre o conteúdo das formas geométricas. Para acessar, é só clicar aqui nesse link que ele vai ir direto lá para o YouTube e vai abrir a musiquinha, certo, gente? Eu não vou fazer isso agora para não me estender ainda mais no vídeo, que ele já está ficando mais longo do que eu gostaria, tá? Mas, desculpa, saí da apresentação. Clicando então ali... Lá vai a Prof. Pauline brigar um pouquinho com a tecnologia. Então, clicando ali, deixa eu mostrar de novo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Esse já foi, este já foi, este também. Vamos lá para o slide que nós estávamos, que é o da música. Então, assim, gente... Ó, se eu passar a mãozinha aqui em cima, aliás, se eu passar o cursor aqui em cima, vai aparecer uma mãozinha. Isso quer dizer que se eu clicar aqui, eu vou direto lá para o YouTube para ouvir a música, tá? Então, vão lá, ouçam a música, cantam, se divirtam. Ela tem a ver com o conteúdo das formas geométricas, tá, gente? E após a cantoria, para a gente relaxar um pouquinho, eu também achei uma historinha que eu lendo ela... me dei conta que ela é super interessante e que ela fecha também com esse conteúdo da aula de hoje. O título da história é A Cidade das Formas Geométricas. Ó, tô passando a mão, o cursor aqui, aparece a mãozinha. É só clicar que ele vai direto lá para o link do YouTube. Quem abrir no celular talvez não consiga fazer isso automaticamente, mas daí no PDF dá para fazer esse acesso direto, ok? Só para mostrar para vocês, para o conhecimento de vocês, existe um quebra-cabeça chinês, o nome dele é Tangram. Ele é formado por 7 peças, 7 formas geométricas. A partir desse modelo, dá para formar mais de 1.700 figuras, certo? Dá para colorir, que fica ainda mais legal. Mas isso aqui eu não vou me aprofundar agora, porque a Prof. Rosa de Arte vai trabalhar alguma coisa com vocês a respeito disso, ok? E para finalizar, gente, então, tem as atividades de fixação, tá? Que o que é? Para treinar um pouco do que aprendemos na aula de hoje, através dos slides desse PowerPoint, que tem explicações, poema, música, história, você vai acessar o Google Forms, que é aquela mesma ferramenta que a gente já usou no final de julho para responder outras 2 atividades, uma de histórias matemáticas e outra do uso do X e do CH. Vocês vão clicar nesse link aqui, ó, tá? E resolver de forma virtual. Se não conseguir resolver por aqui, aí tem que copiar e resolver tudo no caderno, mas ou tem que fazer num lugar ou no outro, não é? Eu vou fazer se eu quiser. Tem que fazer, gente. Tem alunos que ainda estão devendo para nós essas 2 outras atividades aqui no Google Forms. E a gente agora recolheu os cadernos e não localizou nem no caderno. Então, é sinal que o aluno não fez nem num lugar e nem no outro. Mundo Bita! A gente resolveu fazer aqui nesse lugar, pessoal,
da apresentação e assim, ó, a gente resolveu fazer aqui de novo no Google Forms, que é uma forma mais divertida de responder, mais rápida, para não se tornar cansativo de copiar, tá? Então, assim, ó, eu vou mostrar aqui, ó, gente, e tô encerrando o vídeo, tá? A gente montou aqui algumas atividades, tem que escrever o nome completo e a turma. Tem alunos que têm o mesmo nome nas turmas, daí a gente não sabe qual que é qual, tá? Tem que botar a turma e nome completo. Depois, lembrar que cada estudante só pode responder uma vez o formulário. Teve aluno que respondeu 2, 3 vezes o mesmo formulário. Não pode, gente, é uma vez só. Assinalar só uma resposta em cada pergunta e no final tem que clicar em enviar. Então, ó, tem a pergunta número 1, eu leio, marco a resposta certa. Número 2, leio, marco a certa, o que eu acho que tá certo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todas sobre formas geométricas, que é o que a gente está aprendendo hoje. E aí, respondi tudo, clico em enviar. Certo, gente? Eu vou encerrar por aqui o vídeo então, tá? Desculpa se ele se tornou um pouco mais extenso, mas o que a gente tá mostrando aqui hoje, falando com vocês, são coisas super importantes, tá, gente? Por favor, façam tudo com o máximo de atenção, de capricho, de organização, tá, gente? É pelo bem de vocês como estudantes, é pelo sucesso de vocês como estudantes. Nós, professores, estamos sempre à disposição das famílias e de vocês para ajudar no que for preciso. Estamos com saudades, desejamos que essa situação toda normalize o mais rápido possível. E assim eu me despeço de vocês com um beijo carinhoso, um abraço bem apertado e até a próxima. Tchau, tchau!